Fala galera, vamos chegando para mais um Incast, o podcast dos inconformados da Igreja Batista Filadélfia de Capão da Canoa. E hoje, além do meu amigo querido pastor Gabriel Oliveira, seja bem-vindo. Valeu, Brunão. Veio de camiseta nova hoje, tá faceiro. Vamos lá, vamos com tudo. Será que vão ser ex esse ano? Se o menino Ney comparecer essa vez aí, né, acho que vai dar. Muito bom. E hoje a gente recebe nosso querido ilustre amigo, pastor Márcio Santos, da Igreja galera. Vida de Tramandaí. Seja bem-vindo ao Incast. Top estar com vocês aqui. Demais. Show de bola. Pastor Gabriel, nossa série, né? A gente veio falando sobre os pequenos começos e tu com certeza deve saber bastante aí sobre a história do Márcio, mas eu tô completamente curioso aqui para saber da história dele. Então, me permite fazer a primeira pergunta. Eu queria que tu explicasse um pouco desses pequenos começos, como tu chegou nesses pequenos começos que tu tá fazendo agora, esse chamado que tu tá tendo agora nessa nova jornada, né, na igreja ali em Tramandaí. Olha, primeiramente, boa tarde, né? O Gabriel, eu tava olhando ele com a camisa, imagina se o Tite vê ele com essa camisa aí. Meu Deus, aí o Hexa vem. Daí já era, não precisa nem... Mas, enfim, a história é longa, é grande, né? Extensa, mas... Chegamos a partir de um chamado, né? Chamado de Deus verídico na minha vida, na vida da minha família. E estar em Tramandaí é um processo, é um segundo passo nesse processo de chamado, de pequenos começos. Começou no início de tudo lá em 2006, 2007, a minha conversão. E agora Tramandaí é um novo tempo desse chamado, é um segundo tempo desse chamado, vamos dizer assim, que tem sido muito precioso, desse pequeno começo em Tramandaí como igreja, né? O Gabriel já esteve lá, já nos abençoou, já profetizou, já recebemos e já temos visto a concretização de algumas coisas acontecer já nesses pequenos começos aí. Show de bola. E para fortalecer, né, a gente precisa começar, a gente vem fortalecido sobre tudo aquilo que a gente já passou, né? E eu queria entender um pouco de como que tu chegou agora na igreja ali em Tramandaí. Tu passou por algumas coisas, eu queria conhecer um pouco a tua história. 2018, final de 2018, entrando em 2019, durante um culto, assim, eu ouvi, né, no meu coração, assim, creio que foi do Espírito, né, Deus falando que tinha acabado o meu tempo em Osório como pastor. Nós temos aí numa igreja estruturada, enfim, né, a minha casa é lá, minha residência oficial é lá. Enfim, somos uma equipe de 5 pastores na igreja, né, nas igrejas Vidas, mas eu era o pastor titular em Osório. Então, quando eu vi essa impressão dentro do meu coração, Deus falando que tinha dado o meu tempo ali, eu recorri a conversar com a esposa, né, até conversava com o Gabriel, que o pastor Luciano Subirá disse que quando a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo nitidamente, conversa com a esposa. Muito bom. E a minha esposa, então, ela também disse que entendeu isso, né, desse tempo, assim, a gente subia no púlpito e aquela alegria que tanto eu quanto o Gabriel, o pastor Fernando, qualquer pastor tem que ter para pregar a palavra de Deus com entusiasmo, que parece que tinha secado, né, dentro de mim. Então entendemos ali que era um processo de transição. Enfim, e nesse processo de transição, logo depois, à frente, a gente veio a culminar com um sonho da igreja ter aqui em Tramandaí, litoral. A gente nunca teve uma igreja aqui em relação praia, né, litoral, assim, mais nitidamente falando. Então tivemos a oportunidade que o nosso pastor da igreja sede em Santo Antônio é de Tramandaí. E ele sempre quis ter sonhava com um local aqui, né? Então a gente começou numa casa, com uma família. Só que isso foi uma semana antes da pandemia. Não tínhamos ideia de pandemia, não sabíamos o que era pandemia. Então nós já tínhamos entregue a igreja, já tínhamos despedido da igreja e já estávamos com as malas feitas, né, para Tramandaí. Até então, a gente só se reunia como Casa de Paz. Pastor Danilo Figueira tem um trabalho muito lindo, Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, Casa de Paz, evangelístico nas casas. A gente pegou a ideia, fui para uma casa, eu e minha família, literalmente, ali começamos com outra família e mais outra família. Até então a gente não tinha como locar prédio, uma sala por causa da pandemia. Então o nosso trabalho estava restrito àquilo ali, nas casas, assim. Numa casa só, ainda todo mundo de máscara, toda aquela situação. Igreja primitiva. Isso, igreja primitiva, né? Parecia que estava literalmente se escondendo, porque chegava na casa das pessoas na pandemia, parecia assim, né? Que absurdo tu entrar numa casa no meio da pandemia. Mas higienização, tudo aquilo e o evangelho sendo pregado. E ali foi uma família, 2 famílias. Então, agora, quando saiu as restrições, a gente alugou um local pequeno, uma sala pequena, o pastor Gabriel esteve lá com a gente.
E ali começamos um trabalho já com célula na minha casa, né, que a gente chama de tempo de mesa, é TM, tempo de mesa. E hoje nós temos um número aí de 15, 20 pessoas. É óbvio que não é a quantidade, é a qualidade do coração das pessoas, né? Mas automaticamente onde tem qualidade, tem quantidade, né? E agora, essa semana, ontem, eu mandei para o pastor Gabriel para interagir com ele e agradecer, porque foi uma palavra que ele liberou lá para nós, né? Era tempo de alongar as tendas, né? Porque senão muitas pessoas não iriam. Não foi só o pastor Gabriel, outros pastores foram lá e falaram a mesma coisa para a gente. A gente alugou um novo espaço, né? Até o dia 15 a gente vai estar lá. Que legal. Né? Então estamos preparando agora, arrumando, né? E as famílias estão chegando, né? Estão muito felizes, assim, chegando muito adolescente, muita criança, muita família. Então o trabalho está fluindo, a gente está num mover muito legal, assim, num momento muito especial, né? Mas é um tempo de pequenos começos, como é o tempo aqui, né? E os pequenos começos para nós, assim, foi de muita dúvida, meio de pandemia, olha, de muita dúvida, muita luta contra isso, acreditar fielmente que Deus havia dado uma palavra para nós, né? Essa é um breve, né, resumo de como está hoje a igreja lá, né? Mas vamos tentar conhecer um pouco mais o pastor Márcio Santos, né? É um amigo que a caminhada tem nos dado, né? Um parceiro, um homem de Deus, e a gente tem procurado trazer essas pessoas para cá, né? Para essa mesa, para ter esse tempo de mesa realmente, porque são pessoas que têm uma história e têm deixado um legado, né? Em nós também. Então eu queria conhecer um pouco mais do Márcio Santos, né? Esposo, pai, ex-atleta. Até eu quero conhecer essa aí. Ex-atleta, mas e ainda em atividade, né? Ainda em atividade. Então, Márcio, a gente sabe, né? Eu sei um pouco da tua história, a gente já ouviu um pouco, mas, cara, às vezes as pessoas dizem assim, o fulano é pastor porque por isso, por aquilo, que aconteceu isso, ou porque vem de família, ou porque isso, por aquilo. Mas Deus, ele faz as coisas de uma maneira perfeita e ele prepara tudo, né? Para que a gente possa estar ali atuando no ministério. E a tua história é uma história muito linda, né? Porque fala sobre isso também, de várias experiências, de um meio totalmente inusitado, que é o meio do futebol, que é o meio que a gente às vezes tem crescido isso até depois do início dos Atletas de Cristo ali e tal. Mas gostaria de ouvir um pouco, né, Márcio, da tua história, do teu início, do teu começo, como é que foi a tua experiência aí, né, no estado e fora do estado como atleta, jogador de futebol, que ainda até hoje é boleiro, né? Joga bola, tem jeito de boleiro, tem a passada de boleiro, né? Então, Márcio, puder estar aí, pastor, compartilhando com a gente, eu acho que isso é interessante, até para estar gerando isso, né, nas pessoas, essa importância da submissão, da obediência, de entender muitas vezes que certas frustrações que acontecem na nossa vida não são para nos matar, mas são para nos fortalecer, para nos preparar para um novo caminho. Todo mundo tem uma história, né? Como a história mesmo, né? Literalmente, né? Ela diz, tem o AC e o DC. Todo mundo tem. O antes e o depois. O antes e o depois. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes de Cristo, cara, a minha vida era voltada para jogar futebol. Eu sempre amei futebol, sou apaixonado por futebol. Gosto demais de futebol. Hoje, obviamente, já não perco muito tempo na frente de uma TV parado para assistir jogo. Mas antigamente, cara, era canal de TV aberta e futebol, se não estivesse olhando, estava jogando. Então eu me criei nesse meio de jogar futebol, né? Tive a oportunidade de conhecer e tenho hoje contato com a maioria dos meus amigos antes de Cristo. A maioria, tenho contato deles, assim. São meus amigos, hoje vou na casa deles, me convido para jogar, eles vão na minha casa, me reconhecem como pastor. Isso é uma das maiores alegrias que eu tenho, é ter esses amigos do futebol que me respeitam como pastor. Se eu estiver numa mesa com eles e eles vão dizer, Márcio, lá na geladeira tem a tua água mineral, sabe? São amigos mesmo, mais do que... São que nem irmãos para mim, amigos de verdade. Te respeitam. Me respeitam demais. Então, eu tive uma história, né, antes do futebol, e a minha esposa, na verdade, ela se converteu 4 anos antes de mim. Ela se converteu, ela ia para a igreja. Então, ela ia para a igreja, eu ficava vendo futebol e tomando cerveja em casa. Essa era a minha vida. Então, eu jogava de segunda a segunda, cara. Aqui em Capão da Canoa, eu joguei, como eu falei para ti, muitos anos futsal aqui na Silva. Tinha uma equipe de futebol aqui, cara, joguei muitos anos, eu esqueci o nome. Âncora. Né? Âncora. Joguei no Âncora aqui. Joguei muito tempo na relojoaria Silva, do Silva, meu amigão ali, o Valmir ali, meu amigaço ali.
Então eu vivia aqui jogando, mas era uma vida totalmente desregrada, né, cara? Não tinha horário para chegar em casa, não cuidava direito da esposa. Meu filho era pequeno, tinha 1 aninho para 2 aninhos, então era aquela vida ali. Em 2001 a gente foi embora para o Espírito Santo, né, lá perto da divisa com o Rio de Janeiro, morar em Vila Velha. Depois de ter jogado aqui, eu joguei no Capão, Gepol, Sul Brasileiro, Gaó, aqui nos Amadores, aqui na Serra, aqui, Igrejinha, Gramadense, Lajadense. Não, Lajadense não cheguei. Né? Mas aqui nesses clubes aqui, né, a gente jogava aí campeonatos aí, sonhando que podia ter uma oportunidade um dia, nunca conseguia, até porque naquela nossa época não era tão assim, né? Tinha tantos jogadores bons aí que não foram, né, cara? Muito melhores do que a gente até, que hoje jogam. Esses jogadores de Grêmio Inter não jogam uma perna de muitos jogadores aí, né? Então, em 2001 a gente foi embora para lá, porque um tio da minha esposa vem para cá, vai jogar aqui, aí joguei lá na Desportiva Ferroviária, time lendário, né? Vitória de lá e coisa e tal, mas não deu certo. Enfim, não deu certo, eu vim embora. Vim embora novamente para Osório, onde é a minha terra natal, minha cidade ali. Então, em 2006, 2007, até um parênteses nessa etapa aí, eu vim embora em 2003, final de 2002, início de 2003, até 2004, 2005, eu tive uma loja de Havaianas aqui em Capão da Canoa. Na saída do shopping, onde tem o branco lá, ao lado tem o Ponte Havaiana, aquela loja era nossa, era minha aquela loja. Era nossa aquela loja. Tu não tem nenhuma Havaiana para dar para nós? Não tem, nada. Então ali, cara, foi um tempo muito legal aqui em Capão, amo Capão. Se tem uma cidade que gostaria de morar, é Capão da Canoa, congregar com o pastor Fernando, né, que é um pastorzão, quem sabe aí, né? O pastor Gabriel nem tanto. Né? Cara, legal. Pessoa e tu jogando mesmo time aí, cara, pode ser uma boa oportunidade. É rede, né? Tem uns guri aí que estão por aí que tem sofrido aí, né, com essa... Pois é, tô sabendo. Tô trabalhando nesses vasos aí, né? Mas enfim, depois daquela época ali, foi uma época difícil para mim, eu tive quase uma depressão, muitos problemas aconteceram, meu casamento, a minha esposa já estava indo, ela tinha se convertido, então durante 4 anos a minha esposa ela orou por mim. Uau. Ela orou por mim durante 4 anos, ela ia à igreja e uma vez teve uma campanha na igreja, que não era a nossa igreja ainda, né? Assim, como está estruturada hoje, ela me convidou, vamos comigo, ela convida a esposa, vamos comigo um dia, pelo menos. E eu naquele dia, acho que com certeza o Espírito Santo estava me conduzindo, ele disse assim, vai com ela. E eu fui num sábado, numa sexta-noite era. E lá naquele culto, cara, tinha um cara que tocava um chofar. Uau. E eu sentei, como todo mundo chega na igreja, né? Boleiro, quer saber de igreja? Sentei lá no fundo, assim. E beleza, voltei para casa. No outro dia, o meu primo, assim, chegou para mim e disse assim, ô Márcio, como é que foi o culto? Tava bom o culto, né? Eu disse, tava bom, só que, cara, tem umas coisas lá que eu não acredito, coisa... enfim... Aí voltei com ela no sábado, quando eu voltei para o culto, né? Mesmo o pastor estava lá pregando e de repente ele disse assim, eu quero que vocês fechem os olhos, todo mundo aqui. Cara, uma igreja era pequena, mas estava lotada de gente, né? Todo mundo fecha os olhos que hoje o Espírito Santo quer falar com uma pessoa aqui. Uau. Todo mundo fechou os olhos, cara. E quando de repente eu vi uma mão no meu ombro. Bateu no meu ombro, eu olhei para a pessoa que estava do meu lado e a pessoa olhou para mim, ele está te chamando. Eu olhei para frente, o pastor estava fazendo assim para mim. Então eu levantei, cara, do nada e fui para frente. Ele disse assim, por que tu não acredita nas coisas de Deus? Uau. Deus quer falar contigo, Deus tem um plano na tua vida. Bem assim para mim. E para resumir, eu fiquei o culto inteiro ali na frente, parado, em pé, com os olhos fechados, num transe total, sei lá o que eu estava, né? E no final daquele culto a minha vida depois, antes de Cristo e depois de Cristo, na minha vida, né? Foi um marco da tua conversão. Foi um marco. E, cara, então um dia eu cheguei para esse pastor, né? Que era o pastor Samuel, que hoje é pastor da Igreja Vida em Rio do Sul, tem uma igreja grande lá em Rio do Sul, né? Cheguei para ele uma vez e disse assim para ele, nunca me esqueço, né? Eu disse assim para ele, pastor, como é que eu vou fazer para vir na igreja? Eu gostei, eu comecei a ir daí, mais regularmente eu gostei, só que tem um problema, eu jogo futebol. Eu vivo final de semana, eu tô fora, eu tô viajando e a minha ideia era, cara, eles não vão me aceitar, eles vão mandar cortar o futebol da minha vida. E a ideia era essa, se cortar o meu futebol, eu tô fora. É a tua paixão. É a minha paixão. E ele foi muito sábio. Ele disse assim pra mim, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem foi que te mandou parar de jogar futebol? Eu olhei para ele assim, dá para conciliar? Ele disse, dá para conciliar, só tem um porém. Lá no futebol
não vai haver briga, não vai haver discussão. Daí ele foi me ministrando na vida, né? Tu vai ser luz, tem muita gente lá que vai precisar de ti, isso e aquilo. Te preparando para uma missão naquele lugar. Na verdade, ele não quis se tirar de lá, ele quis fazer ter sentido aquilo lá para ti. Exatamente. Aquilo ele ganhou meu coração. Sábio ele. Ele ganhou meu coração. Ele disse, como assim? Eu estou gostando de estar aqui na igreja e posso jogar? Pode. Tu pode jogar. Só que tu vai ter que estar preparado para algumas coisas que tu vai perder. Tipo, final de jogo, o pagode, a cervejada, voltar tarde para casa, essas coisas todas. Depois no discipulado eu fui entendendo, fui compreendendo, né? Cara, e assim, então a história ela é grandiosa, assim, isso ganhou meu coração e hoje eu tenho a alegria assim, de muitos caras que jogavam futebol comigo congregam. E o pastoreio? Que momento da tua vida? O pastoreio, como no futebol eu sempre exerci um cargo de liderança, sempre fui muito líder no futebol. Sentava no vestiário, vamos lá, esse jeito despachado que a gente tem, vamos lá. Isso é uma coisa de Deus. Deus já tinha me entregue essa questão de liderança, só que Deus mudou ele para o outro lado, me deu uma outra visão, né? Então, quando o pastoreio chegou, eu me converti em 2007, 2011, até 2011, eu comecei a congregar, me envolvi, líder de célula, me apaixonei por Jesus, me apaixonei, cara. Eu levava muita gente para a igreja, né? Sempre levei de evangelístico e tal, e futebol, continuando jogando futebol e pregando Jesus agora. Novo convertido no vestiário e pregando. E chamas. Né? Hoje, claro, com uma moderação, com jeito. Né? Antigamente era mais sabedoria. Mais sabedoria, mais maduro. Então, essa fase foi muito legal, assim, porque pessoas, amigos meus que estavam lá dentro, tem amigos que até hoje congregam, ou comigo ou fora de outra igreja, porque eu vi testemunho esses dias jogando veterano. Uma pessoa aqui de Xangri-Lá, do Guará, um amigo meu que joga ali. Fomos jogar contra eles, ele me viu, Marcinho, não sei o que, me chamou, no final do jogo ele me chamou, cara, posso te falar uma coisa? Pode. Ele bem assim, eu me lembro de ti pregando no vestiário. Uau. Cara, aquilo foi tão bom. Eu me lembro que tu jogava e tu pregava no vestiário. E eu, depois de anos, agora eu entendo o que tu fazia. Uau. Então isso foi um sinal que Deus estava no negócio. Que era aquilo mesmo. Era aquilo mesmo, né? Então, depois de 2011, a gente foi chamado, eu fui chamado para o pastoreio, porque eu reunia muita galera, o pastor de San Antônio cuidava de Osório, não tinha condição, e um dia, 17 de janeiro, grava aí, o dia do meu aniversário, 17 de janeiro à noite, ele me liga. Ô Márcio, tudo bem? Eu disse, tudo bem, que é o pastor Norton, que hoje está no Camboja, que ficou no lugar do primeiro pastor que me ganhou. A gente tem visto Osório crescer assim, e a gente entende que tem um chamado pastoral, cara. Eu trabalhava nas lojas Taqui muitos anos, trabalhei muitos anos ali, e eu quero que tu esteja em oração. Quero que esteja em oração. No domingo à noite, de repente nós queremos te chamar para o Ministério Integral. Cara, aquilo foi Ministério Integral, e eu tinha sonho, eu recebia palavra de muita gente na igreja. Tu vai ser pastor, tu vai ser pastor. Eu estava em São Paulo, se não me engano, Santa Catarina, com um café de pastores, e um pastor olhou para mim e quis saber a minha história e disse, posso te falar uma coisa? Ele, pode. Deus está me dizendo que tu vai crescer na profissão que tu exerce, que era na loja. Eu estava fazendo trainee de loja, vendedora, fazia trainee, mas quando tu estiver lá em cima, Deus vai te chamar para o ministério. Cara, o tempo passou. Quando eu soube que o pastor me falou isso, eu estava fazendo trainee para gerente de loja aqui. Estava fazendo trainee, eu ia ser gerente de loja, o meu gerente investindo em mim. Quando ele me chamou para o pastoreio, eu me lembrei dessa palavra. Uau. E a que mais falou no meu coração foi a palavra do pastor. Eu te falei que tu ia subir, mas eu ia te chamar para o ministério. Agora é a hora, é o sinal, é a deixa. Eu fui na segunda-feira trabalhar e cheguei para o meu gerente, que é um amigaço, ele está lá em Dois Irmãos, meu amigão pra caramba até hoje, e o meu gerente ele não abria mão. Quando eu dizia, cara, vou sair do emprego, ele aumentava o salário. Não pode sair. Eu sabia tudo dentro da loja, fazia tudo, né? E eu disse para ele, cara, eu recebi um chamado ministerial, já estava 7, 8 anos na igreja, eu vou assumir, quero ser pastor. Ele sentou assim, cara, tem certeza? Tenho. E eu pensei assim, essa vai ser a deixa, né, para mim, se ele brigar comigo para mim ficar, de repente eu não vou conseguir sair. Ele olhou para mim, cara, eu acho que Deus está te chamando. Ele veio assim, cara, falou para mim. E ali eu já entendi, cara, é para mim. Só que naquele dia eu disse para minha esposa, cheguei em casa meio-dia e disse para minha esposa, eu vou ligar para o pastor Norton, vou dizer que vou orar um pouco mais. Né? Porque é uma decisão muito séria, né, cara? Família, coisa, eu vou orar um pouco mais. Liguei para ele e ele disse assim, cara, Márcio, eu vou te falar uma coisa. Cordão umbilical já foi cortado. Cordão umbilical já foi cortado. Deus está te chamando. Uau.
Cara, eu voltei pro trabalho, a minha esposa foi comigo, cheguei lá, pedi as contas, saí. A partir dali, 2011 até agora, até exato momento, eu sou pastor, né, de uma igreja, né? Já vão fazer 11 anos. 11 anos. Fizeram 11 anos. Fizeram 11 anos, né? Mas hoje a gente vê que a gente já exercia uma liderança já há muito tempo, assim, né? Tanto antes de Cristo como depois de Cristo. Então, assim, o pastoreio, ele culmina com o futebol, porque quando eu estava em Osório, eu tinha uma escolinha de futebol lá na Vila Olímpica com mais de 70 crianças. Eu me lembro dessa tua... E isso era uma influência que a gente exercia, né? Por causa de ter jogado, amigos que jogaram mais profissionalmente, foram mais longe do que eu, chamava eles para conversar com a galera. Trazer um cara que jogou aqui, o cara trouxe a camisa lá do Grêmio, o cara trouxe a camisa. Acesso a jogadores da dupla Grenal, que não tinha, do Juan, que era ali de Osório, né? Filho de um amigo meu ali de Osório, que é o cara, manda um vídeo para mim, para gurizada. Então, esses acessos tu tinha por causa do futebol, né? Deus preparando já, né? Para que lá na frente, depois, tu pudesse utilizar essas ferramentas, né? E hoje, assim, a gente joga, né, por hobby, mas sempre com a influência, assim, sempre com o sentido de poder ter... E, cara, é impressionante como tem gente precisando de ajuda. Isso é impressionante, qualquer área, qualquer setor. Só tu precisa estar disposto... Isso é intencional. É isso aí. Tem que ser intencional. Né? Então, cara, normalmente me convidaram para jogar lá no Gaó, lá, o cinquentão lá. Eu vou. Sábado à tarde, quando der. Não, eu sei que tu é pastor, quando der tu vem, é legal. Fui. Cara, o primeiro jogo, o dono do time olhou assim, vamos fazer uma oração, eu quero que o pastor Márcio faça a oração. Uau. No vestiário, tem um amigo meu lá que estava com uma situação, daqui a pouco, posso falar contigo um pouquinho no final do jogo? Pode, cara, vamos lá, vamos conversar. Então são essas conexões que Deus vai te dando, te encaixando no lugar para te fazer a diferença, né? Então eu pelo menos, Márcio, sei aproveitar muito bem essas oportunidades, né? Nós fizemos uma janta de final de ano com os amigos da loja Nilza, que é um time de muitos anos atrás, se reúne há mais de 30, 40 anos lá. Eu sou o mais novo do time, eu acho, né? Tenho 49 anos, mais novo, o resto é tudo acima de mim. E se reunimos até hoje, temos um grupo de WhatsApp, se reúne até hoje, janta, fazer um joguinho, o Joel da Nilza lá, que é o dono da loja, manda fazer uniforme para nós, enfim, é aquele negócio. E um dia eu tô, final de ano desse ano, em dezembro, dia 24, por aí, 23 de dezembro, 26, 27, eu tinha passado o Natal, eles iam fazer uma janta de final de ano. E me ligaram de última hora, Márcio, nós vamos fazer uma janta e queremos a tua presença, eu tenho que estar nessa janta aí, vamos reunir a galera. Eu disse, puxa vida, como é que eu vou fazer para conciliar? Tinha uns eventos na igreja, mas eu disse, eu vou. Fui tomar um banho e o Espírito Santo, eu quero que tu vá. Vá na janta e quero que tu surpreenda eles. Surpreenda o meu amor a eles. Eu, puxa, saí do banho e disse para minha esposa, senti no coração que Deus está me mandando, tem que surpreender eles. Se eu gosto de dar livro, né? Tivesse livro para dar para eles, um presente para cada um, uns 15 caras lá, tudo lá. De repente, o que eu vou fazer? Cara, aqueles carros de som que fazem homenagem. Liguei pro cara, tá fazendo, quanto que é? Tanto. Cara, tal hora, tal lugar, tá com o endereço, quero que tu apareça. Tu vai botar aquela música do Skank, bola na trave, não altera o placar, vai bola na área, futebol. Sim. Mas chega fazendo zoeira, aquelas luzes, tudo lá. No final, deixa a mensagem pra mim. Mano, não faz ideia. Que demais, cara. Faz ideia. Combinei com a esposa do cara, o dono da casa, que é um moreno, foi ex-jogador do Caxias, do Inter, coisa e tal, na casa dele. Disse, vai chegar um carro de som, tu me chama lá atrás, na área lá, que eu tenho uma surpresa. Cara, diz que homem não chora, né? Claro, ele só espreme assim o olho, né? Sabe espremer o olho. Mas eu falo isso com graça, com a graça de Jesus, porque, cara, isso ganha o coração. Não é para levar eles para a igreja. Se eles quiserem, obviamente, vamos junto. Mas é para demonstrar o amor de Jesus por eles, né? Uau. E isso é do futebol. É legal quando naquela pergunta que tu fez lá atrás, se dá para conciliar né, o futebol com tudo isso. E sinto que o que Deus quis dizer foi justamente isso, né? Eu te escolhi justamente por causa do futebol. Exatamente. Porque todo esse trabalho que tu faz, tudo que tu falou, em toda a tua história que eu ouvi agora, em cada momento tá sempre um vestiário, é alguém que estava precisando de uma oração, tu estava no momento certo. Que legal, cara. Fiquei muito feliz. Sabe que a gente poder observar essas coisas assim, do que Deus faz antes com você, permite você fazer antes, para depois acontecer com você fazer, para depois você mudar de lado, você agir com as pessoas, é muito interessante. Antes de eu me converter, a minha esposa, ela queria me ganhar para a igreja. Então ela fez uma roda de amigos, tinha, né, os casais, o que eles faziam? Márcio, depois do culto, tu faz um churrasquinho para nós?
Cara, eles vinham 3, 4 casais lá para casa. E hoje eu não tenho vergonha de dizer, eu falei de púlpito, falo de púlpito, eu rio com eles hoje, eu brinco, eu dizia assim, pode vir. Cara, eu comprava uma caixa de latinha de cerveja, botava no freezer, e quando eles chegavam, tava o galeto pronto, a janta após o culto, eles iam tudo para minha casa. E eu abria a cerveja na frente deles, porque eu queria que eles falassem alguma coisa. E por incrível que pareça, irmãos, o amor dessa gente até hoje me constrange, que eles nunca falaram um ai para mim. Uau. Nunca. Eles me ganharam, como diz o pastor Josué Gonçalves, por golpes de amor, golpes de bondade. Uau. Nunca ouvi. Te constrangi, amor. Constrangi, e eu disse, cara, que essa gente não... ali. Cara, virei pastor e discipulei muitos deles que me ganharam para Cristo. Uau. Através daquele amor, né? Hoje eu estou na mesma condição. Meus amigos, eles estão lá, tomam a cervejinha deles, cara. E tu golpeando eles em amor. Mesma condição. Sabe, Márcio, ouvindo tu falar sobre isso, pastor, é demais, né? A gente fica ouvindo esse testemunho e é muito forte, porque a gente vê que realmente fala com vida, fala com paixão por aquilo que está fazendo, né? E eu me lembrava agora de Araúna, né? Quando Davi vai até as terras de Araúna para sacrificar, Araúna diz, não, pega tudo aí, pega o que tu quiser. Pega os bois, tudo pega as carroças, queima o que for para queimar, tudo teu. Aí Davi diz, não, de forma alguma. Vou sacrificar ao meu Deus algo que não me custe nada. E aí, ouvindo tu falar isso, eu me lembrei, né? Porque eu te vi que tu fala com amor daquilo que tu vê, das tuas experiências do futebol. E aí, abrir mão de tudo isso. Mas não seria diferente, talvez seria diferente hoje a tua vida se tu não tivesse aberto mão de algo que te custasse muito. Com certeza. Porque foi queimado isso no altar do Senhor. E não tem preço, Gabriel, porque tu é pai de família, tu sabe? A gente tem uma história. Cara, hoje a gente colhe na família da gente. Sim. Cara, tudo o preço que a gente abre, a gente colhe na família. Casamento, filho. Cara, eu jamais posso cogitar, eu falo isso para as pessoas, de abrir mão de tudo isso que Deus me deu de ensino, de aprendizado, de vivência, de frustrações até. Eu não posso abrir mão disso, dizer assim, não quero mais ficar das frustrações em relação a perder meus filhos. Eu tenho um menino de 18, vou fazer 18, uma menina com 9, perder tudo que eles estão ganhando, tudo Sim. que eles estão vivendo, tudo que eu estou vivendo como marido, como pai, como esposa, não tem preço. Em relação à igreja, assim, Márcio, a gente está falando sobre esses pequenos começos e sobre a importância e a necessidade de perseverar nos pequenos começos para que a gente possa, então, desfrutar daquilo que é grandioso no Senhor. Como é que tu tem montado, assim, sobre o que tu tem caminhado hoje lá em Tramandaí, né, com as pessoas? Como é que tu enxerga hoje a igreja e o que tu quer deixar, né, nessa igreja? Como é que tu quer estabelecer, estruturar ela para que os teus filhos, né, possam desfrutar disso, para que tenha essa longevidade, né? A gente é tão momentâneo hoje, assim, eu vejo uma geração tão momentânea, né? Então, assim, cara, é agora, é hoje e ponto. E eu nem falando de uma forma pessoal, porque realmente a gente não sabe, o amanhã Deus pertence. Mas a gente quer construir algo sólido e consolidado para deixar um legado. Porque já não é mais acerca somente de nós, né? Mas é os nossos filhos, é a próxima geração. Então, sobre o que tu tem caminhado, como é que tem sido esse teu pequeno começo lá, sobre o que tu tem caminhado, o que tu quer deixar, né? O que tu tem feito? Eu vim agora de carro para cá, vim de Tramandaí para cá, e eu estava pensando justamente nisso aí. Me veio assim, Márcio, eu dialogo muito comigo, né? Monólogo, assim. É doido, né? Outra palavra, né? Meio fora. Em outras palavras, assim, eu sei como é que é, porque eu também eu falo e pergunto e respondo. Nós fazíamos uma dupla de ataque lá. É isso aí. Cara, e uma coisa que veio no meu coração é exatamente isso. O que tu quer fazer? Onde tu quer estar daqui a 10 anos? O que você quer fazer daqui a 10 anos? Eu vinha me perguntando e me respondendo mesmo. Onde eu quero estar daqui a 10 anos? E entre os pequenos começos, né? E quando eu olho assim, tem uma palavra que ela mexe comigo, ela tem mexido comigo. A gente está fazendo algo lá na igreja de Tramandaí, que a gente vai organizar agora mais para frente, vai ter o prazer de ir lá conhecer. E eu disse para minha esposa, eu quero isso embutido nisso tudo que a gente vai começar agora, que é 2 Pedro 3,18. Ele termina a carta dizendo, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. E essa palavra cresçam aí, cara, para mim, ela abrange muita coisa. Não é somente um crescimento de um prédio, um crescimento não é número, não é gente, é um crescimento espiritual. Cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Cara, isso aí para mim fala de paixão, isso fala de
de tu te preparar realmente para algo que Deus vai te dar. Aquilo que nós falava, aquela onda do surfista, né? Que ele tem que se preparar para pegar a onda boa. E talvez ele vai, a perseverança entra no que, cara, fui na onda, mas não era boa. Volta lá de novo. Até tu encontrar o tino, até tu pegar o time. Dá aquela remada contra de novo para depois... É a perseverança, né? Porque, cara, os pequenos começos, se a gente olhar para a Bíblia, Deus é um Deus de pequenos começos. E eu fico pensando assim, o pequeno começo meu de Tramandaí, nós como igreja lá, ele precisa estar fundamentado. O pastor Fernando começou algo que fundamentado para estar onde está. Porque tudo que não tem fundamento não pode ser pequeno, pode ser grande, não subsiste, não cai, não fica. Então, quando tem fundamento, Noé começa uma coisa pequena, cara. Ele tem que dar o primeiro passo. Tem que ir lá cortar a árvore. Mas tem a palavra de quem disse para ele acreditar fazer. Na palavra que ninguém... O Abraão, cara, teve que dar o primeiro passo, sai da tua terra. Ele teve que dar um primeiro passo, mas fundamentado sobre algo. Tinha que crescer em algo. Eu gosto demais, cara, quando o Abraão ele tá ali na tenda ali com a Saraí, né, que aparece Jesus, mais 2 anjos, que é o anjo do Senhor, né? A gente entende que é Jesus. E o Abraão corre, o Abraão ele mata o boi bom lá, faz pão, isso, aquilo. E eu gosto demais assim, dessa frase, ela mexe comigo quando eu falo assim, que diz que Abraão permaneceu em pé para servi-los. Uau. Cara, se tu ler o contexto, Abraão está sentado na porta da tenda ao meio-dia. E quando ele permanece em pé, ele está à sombra para servir. Uau. Sabe? É tu te colocar para crescer. E daí Deus diz assim, ó, daqui a 1 ano eu vou voltar e vai ter um filho. Vai ser na primavera algumas versões. Cara, olha, Senhor, já estou com 99, o meu velho já está velho aí, a coisa está feia para nós. E o Senhor disse que eu vou ter um filho, eu esperei até agora, mas ainda daqui a 1 ano o Senhor vai vir. Não é agora. Não é agora. E lá em Gênesis 22, 24, não me lembro agora a posição lá, diz assim, e Deus fez aquilo que havia prometido, como tinha dito para Sara. Que demais. Cara, os pequenos começos é assim, mano. Tá fundamentado sobre algo que Deus falou pra gente, né? E se Deus falou, mano, vai até ter frustração, mas não com a palavra dele. Hoje a questão do futebol, assim, tu ainda aplica alguma coisa disso? Tem algum contato no meio, assim, do futebol? Se tu fala de Deus ainda, prega, assim, nesse meio? Falo. Quando eu tenho oportunidade de estar falando com eles, eu falo. Mas o futebol já pendurou as chuteiras ou joga uma coisinha? Veterano agora. Brincando, veterano, convite ou outro, né? Eu tinha parado literalmente. De jogar, enfim. E um dia o Senhor me constrangeu, amor. Disse assim, tu ainda não porque tu joga bem, né? Eu sou um cara esforçado, sempre fui um cara esforçado, né? Sempre gostei de treinar, né? Mas assim, ó, eu ainda estou te dando oportunidade de estar lá dentro. Tem muita gente sofrendo lá dentro. Muita gente sofrendo dentro desse meio, entendeu? Muito amigo precisando de um abraço, precisando de um testemunho, saber que tu é pastor, cara. E eu não tenho vergonha de dizer, eu digo, cara, tinha um senhor lá, um senhor jogando lá, posso chamar de senhor, né? Jogando com a gente, e daí na hora da oração lá, ele disse, eu quero pedir oração pela minha mãe. Minha mãe está no hospital, está hospitalizada, assim, eu queria na hora da oração aqui, daí eu já fico quieto, né? Aí tem mais 2 ou 3 que são lá da igreja comigo que jogam, Carlinhos, que foi profissional, ele já olhou para mim, eu fiquei quieto, eu vou baixar a cabeça, não vou me atirar, né? De repente o dono do time diz assim, o pastor Márcio faz uma oração para nós aí. Claro, cara. Vira referência, né? Daqui a pouco o outro assim, eu também estou com uma situação lá, cara, chega aqui, cara, vamos orar. Quando tu converteu, tu ainda estava jogando ou não estava mais? Estava jogando. E aí, e as experiências, tem alguma experiência que te marcou muito, assim, depois disso, de vestiário, de viagem, alguma coisa que tu possa compartilhar com a gente? Eu bebia muito, então jogava, quando terminava o jogo, os caras iam pra bebida, cara, e a minha luta foi a bebida. Uhum. Então, às vezes, o cara de lá, assim, tava lá longe, ô, Márcio, toma aí. Eu tirava aquela latinha, ela vinha gelada, eu segurava ela, eu olhava pra ela e dizia, não, cara, joga água. Eu dava água pra eles de volta, assim, então foi um período. No início, cara, eu acho engraçado isso hoje. No início eu chegava um dia, caía. Tomava um golinho, uma latinha, meu Deus do céu, o Senhor me perdoa. Mas ia para a igreja. Era processo, né? Ia para a igreja. Cara, então eu enchia a boca de house. Eu chegava na igreja, né, com os olhos vermelhos. O meu pastor, esse pastor era muito sábio, cara. Uau. Ele chegava perto de mim assim, dizia assim para mim assim, tomou uma hoje, né, neguinho? Ai, que bom que tu veio para a igreja. Cara, e ali eles foram me desmamando. Foi o teu Barnabé.
Sabia que tu tinha tuas fraquezas, sabia que tu vinha de um lugar complicado, mas também sabia que tu tinha muito potencial. Sabia, investiu no meu potencial ali naquele lugar, né? Então, assim, cara, e depois a luta de tu dizer, agora eu sou pastor, agora eu sou da igreja. Na verdade, primeiro, agora eu sou da igreja. Aquele primeiro olhar, né? Preconceito. Então, eu criei, assim, Deus me deu sabedoria para lidar com certas situações. Por exemplo, uma vez nós estávamos num final de campeonato, nós somos campeões, estava uma mesa cheia assim, de cerveja, X, o dono do time, vou pagar X para todo mundo, coisa tal, isso, aquilo, vou tomar refri. De repente eu tô lá, cara, sentado, e eu olhei e Deus me deu sabedoria. Olhei para minha medalha, aquela medalha, e o Senhor me disse, tá vendo esse troféu aí? É aquilo que eu falo na Bíblia, que o apóstolo Paulo fala, aquela troféu na Bíblia. Fala para eles o versículo, cara, tu imagina. Uau. Aquele monte de homens disse, vou orar, né? Vou orar, Senhor. Vai que é coisa ruim falando na minha mente. Fui orar, cara, e de repente eu olhei assim, disse, qual a deixa que eu vou dizer para esses caras? A deixa foi a minha esposa me ligando. Tá na hora de ir pro culto. Eu olhei pro telefone, e agora? Eu tenho que falar o que o Senhor pediu e também quero ir para a igreja, não quero virar as costas, porque, cara, gente, tô indo que eu tenho que ir para a igreja, e coisa e tal. Eu levantei e disse para ele, gente, só um minutinho, olhem para mim aqui. Todo mundo parou, peguei a medalha e falei, existe um troféu corruptível, essa medalha aqui vai se corromper, ela vai enferrujar, ela vai não sei o quê, aqueles que correm ganham o prêmio dessa terra, não sei o quê, com amor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu amo vocês, esse amor nunca vai terminar por vocês, cada um de vocês, meus amigos. Cara, vocês vão me abraçar. Uau. Você me abraçar, ô Marcinho, não sei o que, papapá, nós também te amamos, todos uns homens já tudo tomando cerveja, cara. Trouxe eles pro teu contexto aí, pra tua realidade, pra aquilo que tá contigo. Eu tenho que sair, eu tenho que ir pra igreja, ora por mim, faz oração por mim lá. Que demais, cara. Então a gente vai... Sabe que na verdade, ouvindo essas tuas histórias, a gente vê que tu, além de ser pastor, é um evangelista nato, né? Evangelista, muita gente o chamado evangelístico, né? As pessoas falam isso, cara. Por isso que Deus está te colocando também nesse papel de plantação de igreja, né? Porque sabe que não é qualquer pastor, e não estou falando que são qualquer, sim, mas não é qualquer um, né? Que não tem um chamado, que não tem esse desprendimento e não tem essa noção evangelística que consegue iniciar um trabalho e dar um crescimento, né? E agora te ouvindo... A gente precisa entender o fluir do Espírito onde... Como o Mano falou, onde ele foi encaixado, onde tu foi encaixado, entendeu? Eu fui encaixado aí nesse contexto, assim. Então a minha esposa, ela fica apavorada comigo. Às vezes eu chego nos lugares, as pessoas me conhecem cara de futebol. Sim. A gente foi alugar a casa, aquela que foi lá, o apartamento em Tramandaí, a imobiliária, o cara, quando eu cheguei na porta, o cara gritou lá no fundo da imobiliária, Márcio Santos! E veio pra minha direção, e minha filha olhou pra mim assim, já me conhece, né? Eu olhei pro cara, queridão, não sei o quê, papai, e aí tá jogando, tá fininho, não sei o quê, não, tô parado, não sei o quê, isso, aquilo, pá. Saímos da imobiliária, minha filha, pai, quem é? Filha, não faço a mínima ideia. Isso acontece comigo direto. Não sei. Sabe que eu fiquei, depois do convite, eu fiquei com uma coisa na cabeça, assim, que acho que já era um pouco de sequela da minha vida passada, mas eu esqueço os nomes das pessoas, né? Esquece o que ia falar? Bruno. Não, e aí as pessoas, aí tem a questão do ministério ali e tal, da igreja e tal, e as pessoas me encontram na rua, pastor, que benção aquele dia lá e tal, aquela palavra. Amém. Deus sempre fala. Sei que dia, né? Que a situação, o que eu faço? A pessoa me perguntou o que ele está fazendo, cara. Estou morando aqui, sou pastor, a gente está com a igreja aqui agora, um trabalho, coisa e tal. Eu não, entendeu? Eu não quis, cara, não te conheço, desculpa, eu já corto ele. Eu já perco ele. Sim. Eu já perdi ele. Se eu disser, cara, me desculpa, eu não te conheço. Não, deixa aí. Daqui a pouco ele vai te dar uma informação que vai, entendeu? Aquele dia, quando ele vê que tu não tá lembrando dele, ele vai dizer, aquele dia lá com o fulano de tal. O fulano de tal. A pessoa percebe quando não lembra. Então, assim, a oportunidade, às vezes fica até bravo comigo. Não, mas aí tu tá mentindo pro cara. Não, eu digo, oi, tudo bom, isso aqui. Tudo bem. É óbvio, se ele pergunta, qual é o meu nome? Eu tô ralado. Não, eu falo, me ajuda. O pastor Fernando me ensinou. Eu aprendi o pastor Fernando. Filha ou filho, né? Só me ajuda a me lembrar, porque eu já não tô, pastor Fernando fala, que eu já não tô com a minha cabeça muito boa, tanta gente. Qual é o teu nome? Eu já dou essa. É boa. Eu dou essa. Aí, e às vezes o nome não adianta, né? É boa, Da onde, filha? De tal. Daí, entendeu?
É que não adianta, né, pastor? No pastoreio tem isso, né? Passa muita gente na nossa vida. E nós passamos na vida de muita gente também. Né? Então acaba que tu não consegue levar de todo mundo, né? E hoje, né, pastor Gabriel, tu ser influência onde tu está, do jeito que tu é, cara, seja onde for. Eu falo muito lá, né? Ontem uma irmã lá no nosso tempo de mesa, né, na célula, ela deu testemunho que ela disse, lembrei do pastor, eu estava na fila do caixa e demorou a fila do caixa e tinha uma senhora atrás de mim e eu estava com pressa. E quando eu olhei para ela estava só com algo para passar e eu disse, pode passar na minha frente. Porque às vezes no fila do caixa você tem uma oportunidade única de orar por alguém, de puxar conversa com alguém, falar com alguém. Daí eu disse, irmã, e normalmente a gente às vezes assim, eu deixo as pessoas passarem, às vezes, pode passar. Às vezes eu chego no caixa só com um item, tá a pessoa com o carrinho cheio. Ela olha para mim assim, faz assim. Nem dá dólar. Mas importa é o que eu fiz para o Senhor. Sim. Não o que eu espero que as pessoas façam por mim. Isso que é o importante, a gente agir, a gente deixar Deus nos usar mesmo. Assim, né? E eu tenho tido a graça de, no contexto do futebol, né, de ter amigos assim. Meus amigos, cara, amo demais assim, o pessoal do futebol. E quais são os próximos passos, Márcio? Assim, eu me lembro que tu ministrasse aqui para nós e foi muito bom, né? Até queria te convidar para estar com a gente mais uma vez aqui. Num culto de sábado, no dia que tu puderes, né? Sabe que hoje no domingo tu tá tarefado lá, mas vim aqui no sábado e eu me lembro que eu liberei algo sobre a tua vida, Deus, né? Me pediu para liberar e depois eu fiquei pensando, porque nós tínhamos falado algo, tu tinha me comentado algo que Tramandaí era só uma passagem, lembra disso aí? Uhum. Cara, eu vou começar o trabalho lá, mas não é o que Deus tem para mim, não é, acho que lembra que falou isso aí? E aí tu começasse a ministrar ali, Deus falou no meu coração algo e mandou eu te entregar. E aí eu disse, mas ele me falou que não é, cara, que o que Deus falou. Deus não, vai lá e fala para ele. Que eu vou dar aquela cidade para ele, já estou dando, já preparei. E aí eu disse, Senhor, me colocou naquela sinuca de bico assim, disse, mas, amém. Vou ser obediente, né? E hoje a gente vê que realmente Deus está te dando aquele lugar, né? O tempo é dele, ele sabe todas as coisas, o plano é dele, mas hoje totalmente focado, em Tramandaí, debaixo dessa visão. E quais são os próximos passos, assim, Márcio? O que tu tem sonhado? O que vocês têm planejado, né? Você, a pastora Karina, os filhos? A gente tem, no contexto literal de local, a gente começou lá numa salinha no bairro Indianópolis. Sim, lá onde eu estive lá, né? Isso, onde você teve. Agora a gente está vindo bem mais para cá, a gente está aqui perto do campo do módulo ali. Sim. Achou um lugar ali, uma sala legal, boa. Até na avenida? Na avenida, até pelas nossas... Lá da pizzaria Barruf, assim, entra na próxima esquina, assim, na rua de trás, mas é bem na esquina. É o que deu as nossas condições como igreja, enfim. Então, tudo isso Deus prepara para a gente se estruturar, né? A gente não negligenciar. A questão financeira, de saber lidar com isso, né? Eu acho que as pessoas estão contigo e elas dizimam, elas são ofertantes, elas acreditam naquilo que tu prega e tu tem que ser responsável por isso. Então, ser uma pessoa honesta em tudo isso e não fazer loucura, né? Então, a gente achou um lugar legal ali. A gente tem planos, cara. A gente tem planos assim. O meu pastor, ele brinca muito comigo. Toda vez que ele liga, a gente conversa assim. A cada 15 dias, um mês, a gente faz chamada de vídeo. Eu e minha esposa, a esposa dele, a gente conversa, né? Discipulado e vê como é que tá. Ele sempre tá brincando. Vem pro Camboja, vem pro Camboja. Se tu vir pra cá pro Camboja, bota escolinha de futebol, isso, aquilo. Ele disse, cara, não é tempo ainda. Ontem ainda falei com ele. Ele mandou um vídeo, porque ele trabalha num orfanato lá, missão no orfanato, chegando crianças lá. Ele sempre me manda para compartilhar comigo. Eu disse, cara, se tudo não der como eu estou planejando aqui, estou indo para o Camboja. Ele, tá de brincadeira, não acredito em ti, ele brincando, né? Então, assim, a gente tem hoje, Gabriel, depois daquela tua palavra, não conversei mais sobre isso contigo, depois daquilo que tu ministrou no nosso coração lá, tem uma coisa que marcou muito no nosso coração e a minha esposa fala muito e a gente foi embora aquele dia falando sobre isso, foi muito forte. De repente tu não lembra que quando Deus está no negócio, até a sandália vai ser sempre a mesma, nunca vai não vai se desgastar. A provisão de Deus, ela virá e hoje assim eu posso te dizer, cara, que daquele culto para cá, e não foi só por tua causa, outras pessoas falaram na nossa vida, cara, Deus abriu a porta do céu sobre a nossa vida, sabe, financeiramente, espiritualmente, impressionante. A igreja hoje, assim, nós como igreja, cara, Deus mandou uma ou duas famílias que hoje talvez, eu falei para eles, irmãos, vocês têm certeza disso aqui? Irmãos chegaram na igreja e estavam dizimando um valor, assim, para nosso contexto fora da realidade. Suprindo a necessidade. Fora da realidade. De eles dizer, não, Deus falou conosco para nós fazer isso aqui.
Sabe que Deus, eu vejo isso pela obediência, né? Quando a gente está disposto, Bruno, a obedecer, né? E a obediência fala muito sobre abrir mão, né? Abrir mão daquilo que eu acho para obedecer alguém que tem certeza a meu respeito, né? Uhum. É igual o filho, né? Os filhos têm que abrir mão da vontade deles. Por quê? Porque o pai sabe o que é melhor. É isso aí. E nem sempre eles vão entender dessa forma. Eles vão dizer, cara, eu tô abrindo mão daquilo que eu acho certo, daquilo que eu acho que eu deveria fazer, né? Mas eu tenho que obedecer. E é o certo. E sempre vai dar certo, né? E eu creio que essa obediência de vocês, né? De entender, de aceitar, de estar disponíveis, né? Para que Deus possa estar fazendo, é isso que gera a bênção, né, meu Bruno? E virou uma chave, Gabriel, aquele dia, porque assim, ó, que nem eu falei para ti, eu sempre digo para minha esposa, se eu tivesse um lugar para escolher para morar, Capão da Canoa. Sim. Gosto demais daqui, acho linda essa cidade. Cara, Tramandaí, perto de Capão da Canoa, estou lá, Deus deu ela para mim morar, mas Capão da Canoa é muito linda, muito organizada, tá muito bonito, né? E Tramandaí a gente sabe que tem coisas ainda para melhorar, muita coisa para melhorar. Cara, e essa chave virou. Eu não gostava, você pode perguntar para minha esposa, ele gostava, ele dizia, o último lugar que eu vou morar é Tramandaí. Cara, e hoje essa chave virou. Eu estou gostando de Tramandaí, gosto de Tramandaí. Assim, me sinto bem em Tramandaí. Né? Então, assim, eu creio que é um tempo agora de dizer assim, se Deus te colocou isso no meu coração de gostar, aproveita esse momento e viva bem aqui. Surfa essa onda. Surfa essa onda agora aqui. Porque a pior coisa que tem é você fazer algo que você não quer fazer. Então, se você agora está aqui e você está gostando de estar aqui, eu entreguei para vocês isso. O pastor Fernando, lá da Igreja Batista Betel de Osório, esteve pregando lá no nosso culto da família também, um amigaço meu, assim, ele falou uma coisa para mim muito legal. Ele disse, Márcio, eu senti uma pureza aqui, eu senti um ambiente aqui, que aproveite esse momento. Eu tive o mesmo sentimento. Aproveite esse momento. Aqui tem algo que Deus quer romper aqui. Eu senti que as pessoas que estavam lá contigo naquele dia queriam estar lá. Isso aí. Cara, isso não tem nada. Eu sou pastor, né? Eu sou pastor de igreja, eu sou igrejeiro, e eu amo a igreja. Eu até quero aproveitar aqui, quero te fazer um convite. Eu vou fazer o convite para ti, já aproveitando assim o gancho, né, cara? Sendo um pouco intencional, sem ser muito totalmente intencional. Né, lá pelo dia 8 ou 9 de outubro, talvez, vamos ver se a agenda estiver aberta, né? O pastor Fernando, nosso amigo pastor Fernando. Opa! Né? Não, peraí, qual é a câmera que ele fala aqui, Wagner? Pro pastor Fernando aqui. Qual é a câmera? Naquela câmera ali agora, ali. Então, agora sendo totalmente intencional e debaixo dessa palavra de Deus aí. E abre teu coração aí, pastor Márcio. Não, dia 8, pastor Fernando, meu querido pastor Fernando, dia 8, ou entre 8 ou 9, eu vou ver a data direitinho ainda. A gente vai fazer a reinauguração do prédio lá da igreja. A gente precisava de uma palavra, assim, de um homem de Deus, né? A palavra vai ser dada, mas um homem de Deus, né? E veio no meu coração o pastor já. Eu disse, eu vou aproveitar essa deixa do Gabriel. Eu estava orando por alguém. E já que o Gabriel me convidou, essa vai ser a deixa de eu aproveitar em rede aqui para fazer o convite, né? E amém. Se o pastor Fernando tiver agenda, eu vou lhe mandar depois a data direitinho. Se não, o pastor Josequiel, que está chegando aí, vai também. Uau. Mas se o pastor disser ok primeiro aí, depois a gente se conversa, vai ser legal. Feito o convite, né? Feito a intimação, na verdade, né? E eu tenho certeza que o pastor Fernando vai pensar com carinho aí. É 8 ou 9, não é ceia. Sei que a ceia e se não der nessa, vai ter outra oportunidade. Amém. Também, mas é bênção. Naquele dia, eu estava te falando, eu senti isso, né? Senti que eles estavam realmente assim inseridos nesse contexto e estavam realmente dispostos, né? Porque a igreja precisa disso, né? De pessoas que sejam dispostas a realmente fazer acontecer, a servir, independente. Só serve, né, no reino e esse serviço gera fruto quem está disposto a abrir mão, né, das suas vontades, das suas convicções para fazer aquilo que lhe é proposto, né? Esse é o serviço genuíno, né? Que a gente encontra muito na igreja essa questão de pastor, eu estou aí para servir. Não, estou contigo lá, Márcio. Estou contigo lá e tal. Aí tá, irmão, preciso que tu vá mais cedo lá que a gente vai pintar a igreja. Não, mas não, pintar não acho que não é legal. Conta comigo, mas não, irmão, conta comigo aí. Tá, irmão, olha só, nós vamos se juntar agora todo final de noite aí para nós
arrumar aqui a fachada e tal. Não, eu quero servir, eu quero dirigir. Quando eu for dirigir o culto, me chama. Então, o serviço genuíno é quando eu estou disposto realmente a abrir mão daquilo que eu acho que é para fazer aquilo que realmente é necessário ser feito. E aquele dia eu vi isso, né? Até no irmão aquele que esteve lá contigo na igreja, perdão, esqueci o nome dele, que teve lá na conferência. Diego, isso. Diego. Que veio de Santo Antônio. Veio embora porque entendeu da parte de Deus de vir servir na igreja comigo ali. E aí muito disposto, né? Abrir mão de 10 anos de trabalho lá, tudo, a casa, lugar aqui, estão morando em Imbé. E é um parceiro, assim, foi um presente de Deus, sabe? Quando a palavra diz, me alegrei-me como enviar a Tito, alegrei-me como enviar o Diego para mim, assim, entendeu? De um cara que ligou e disse, pastor, é só te comunicar aqui que Deus falou comigo, a minha esposa, que é para nós ir embora, servir ao teu lado aí. Pô, eu disse para minha esposa assim, como Deus não pode estar nesse negócio, né? No meio das nossas dúvidas, né? Grandes homens de Deus tiveram dúvida, né? Na caminhada com Deus. Como que Deus não pode estar nesse negócio? Se alguém está abrindo mão para vir servir ao nosso lado, porque está acreditando talvez mais no que Deus falou para nós do que nós mesmos vimos de Deus. Isso não tem cabimento, né? E aí as coisas começaram, cara. É uma equipe legal tá se formando lá, né? Até, inclusive, Márcio, acho que bem interessante de falar aqui é sobre também a unidade, né, da igreja, que a gente tem trabalhado nisso aí, desde antes da pandemia e em um outro momento a gente vai estar falando com o pastor Josequiel também, que é um dos nossos convidados aí, que vai estar com a gente em um próximo momento. E a gente trabalhou muito forte isso, né? E teve essa liga que nós tivemos lá no início, juntamente com o pastor Josequiel, depois tu veio também, se aproximou, e tantos outros pastores, né, que se aproximaram. Então, fazendo esse registro aqui também, e já convidando, né, te aproveitando já que tu está aqui, para o dia 8 de outubro, a gente vai estar fazendo, então, essa retomada dos cafés, né? Acho que 3 anos atrás a gente começou isso, após um Vidas para Cristo, e a gente agora, dia 8 de outubro, vai estar retomando, então, esses cafés e tenho certeza que tu vai estar junto com a gente lá no Josequiel. Faz, acho, 3 ou 4 anos atrás. Os cafés têm 3 anos já. Eu acho que 4 anos. 4 anos. Né? Então, fazem 4 anos. E eu nunca me esqueço, um dia eu estava no centro de Osório, caminhando, morava em Osório ainda, e o pastor Josequiel me ligou. Do nada, o telefone tocou, eu atendi, não tinha o número dele ainda, atendi, disse, aqui é o pastor Josequiel, Xangri-Lá, coisa e tal. E eu estava orando para ter, assim, além da nossa unidade como pastores das igrejas, conhecer novos pastores. Sim. E nunca me esqueço isso. Eu até já falei isso para o pastor José uma vez, que ele disse assim, olha, eu estava aqui orando, nós estamos reunindo alguns pastores aí para estar junto. No início dos cafés, eu fui um dos primeiros a estar junto lá. Sim, me lembro que tu ministrou, lembra? Teve um que tu levou, no segundo tu ministrou. Segundo, eu nem te conhecia, eu disse quem é esse cara aí? O primeiro que teve foi em Atlântida Sul. Eu falei pra você que tu conhece esse cara aí, jogador de futebol, isso aí só nega, isso aí, cara, isso aí deve ter uns 28 filhos espalhados pelo Brasil e pelo interior do Rio Grande do Sul. Josequiel, não, é só 12. E aí ele disse, tá, Josequiel, sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra que eu vou estar com esse cara. Aquilo foi muito forte, que ele pegou e disse assim pra mim, Deus me falou que era pra me te convidar. Para te estar junto com a gente aí. Desde aquele dia eu vim te conhecer outros pastores, o pastor Josequiel. Depois teve o café lá. Eu acho que um dos primeiros, a gente foi em Atlântida Sul. Atlântida Sul, isso aí. O primeiro café que eu fui, assim, a convite, então eu me alegro muito, sim. Claro que a gente poderia fazer um esforço maior, né? De estar junto e mover mais pessoas. Agora eu estando em Tramandaí, eu quero estar mais envolvido com o pessoal de Tramandaí, poder movimentar mais pessoas daqui. Então, como eu estou começando do zero lá, né, a minha caminhada é mais perto de vocês aqui, né? Mas futuramente eu poder mobilizar isso, ajudar mais, compartilhar mais, né? Fazer café lá em Tramandaí também. Com certeza. Eu creio que isso possa ser um próximo passo aí pra gente estar junto lá contigo. Deixa eu só te falar uma coisa, Gabriel, que me veio, até te anotar no Mateus 13:31 aqui, ó, que é a parábola do reino, né? Do grão de mostarda, dos pequenos começos, né? O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças, se transforma numa árvore. E eu até anotei isso aqui, eu gosto de anotar, às vezes eu estou no carro e vem eu anoto na agenda aqui do celular. E 3 palavras aqui nessa questão de pequenos começos, elas são fortes para a gente. O tornar-se. A gente quer se tornar, que a gente falou, é imediatista para se tornar, né? E Jesus está dizendo quando cresce. Quando cresce, existe um processo, né, de crescimento, né? Então, um pequeno começo ali, o grãozinho de mostarda, ela torna-se a maior das hortaliças. Aí,
a grande deixa para mim nessa passagem aqui de Jesus é que ela se transforma. O nosso processo de mudança é o sinal do pequeno começo, a nossa maturidade. A transformação. Transformação como pessoa, como pai, como pastor, como líder, como igreja. Essa transformação é que nós estávamos falando do pastor Samuel, né? Olha quanta transformação na vida dele e foi derramando na história da família, né? Mas teve um processo. E o reino é tão maravilhoso, e eu falo bastante sobre isso, né? Quem anda comigo sabe, é que essa transformação ela não para em mim. E o grande fruto da transformação de Deus na minha vida é quando começa a ser gerada a transformação no outro. É verdade. E a transformação no outro, e no outro, e no outro, né? E cada vez mais, e nunca para, né? Essa transformação. Isso. Porque é isso, né, que a palavra de Deus faz, né? Não estanca, né? Não, nós somos apenas um canal. Nós somos apenas parte do processo. É uma conexão que vai ligando a outras pessoas e as pessoas vão sendo transformadas por aquilo aquilo que vai sendo transformado em mim. Aquilo que me transforma o outro. A gente sabe que uma coisa que você falou também, que dia que você jantou lá em casa, por sinal, comeu bem, né? Tava muito bem, e eu tô aberto a lasanha novamente. Depois você me ligou, depois você falou, olha, eu tenho um testemunho para te dar que eu e a Dani conversamos e ouvir vocês, estar com vocês nos impulsionou a enxergar algumas coisas, nos motivar para algumas coisas, né? Isso é forte porque o nosso pequeno começo hoje ativa outros pequenos começos. Às vezes a gente acha que só a coisa grande é capaz de ativar. Vou falar sobre isso. A gente estava, deixa claro, né? A gente foi lá naquele domingo, ministramos lá na igreja, depois a gente teve aquele momento de mesa, que por sinal pode se repetir. Pode, amém. Né? E aquilo foi muito forte, porque nós estávamos naquele processo também da igreja de Porto Alegre, né? De iniciar o trabalho em Porto Alegre, que a gente tem feito esse trabalho lá em Porto Alegre, né? Nessa célula que está se formando uma igreja lá. E aí era um momento de muita dúvida, né? Estava começando e tal, e eu disse, cara, sair daqui, vou largar tudo que eu tenho aqui para ir para lá. Nesse momento não largar, mas conciliar, que também é difícil. Eu achei que o mais difícil era largar, mas o conciliar é terrível, porque daí tu não larga, mas tu continua fazendo aquilo que tu está fazendo aqui e dá um plus, né? Um upgrade com algo a mais, aí te desgasta mais, tu não consegue focar como deveria e fica... Eu entendo que esse processo talvez seja o mais complicado. Verdade. Que é o processo de romper. E aí nós ouvimos vocês lá, o cuidado de Deus com a casa, com o lugar, né? Com a igreja, as pessoas que Deus tem aproximado. E a gente foi embora falando sobre isso. Né? E Deus ministrou muito no nosso coração. Né? Com a Dani, e a Dani realmente foi o Espírito Santo, porque eu não esperava, né, naquele momento, né, uma resposta tão boa. Né? O pastor liberou uma palavra assim, de nós começamos a trabalhar em Porto Alegre e tal, com muito cuidado, né? Porque a mulher tem a questão dos filhos, sim, da escola, do cuidado, da casa e tal. E aí ela prontamente disse, beleza, vamos lá. Né? Então ali eu também ouvi a voz do Espírito através dela, e aí eu ouvi, Bruno, o Márcio, né, e a pastora Karina lá falando com tanto amor por aquilo ali, mesmo que algo tão inconstante daquele momento, assim, sabe? Algo que, cara... Sabe, Bruno, que... a gente coloca empecilhos, né? Eu dizia, não, novembro alugar casa na praia, para nós é loucura, não tem condições de alugar uma casa na praia. Pois o senhor mandou alguém locar a minha casa em Osório antes de eu vir embora. Chegou lá e disse assim, vocês estão para ir embora? Ainda não. Não, mas se vocês forem embora, assim que sair a casa de vocês é minha, eu quero locar. Então ali nós ficamos, poxa vida, agora não tem empecilho. Chegamos em Tramandaí para alocar uma casa, eu disse, cara... Vou colocar a casa onde aqui, cara? Eu não posso colocar minha família, né, em qualquer lugar. Não é qualquer lugar, mas vou ter que arrumar um lugar. Cara, chegamos numa imobiliária ali, eu disse assim para Karina, quando nós entrar nessa imobiliária aqui, eles vão olhar assim, kitnet. Esses aí são kitnet. Olha o carro deles, coisa e tal, isso, aquilo. E nós dentro do carro, eu disse assim, Deus tem um atendente para nós aí, de Deus, e vai nos achar a casa que nós queremos, de Deus que nós pedimos. Quando nós entramos na imobiliária, tinha um atendente. O cara nos atendeu e quando levou na casa para alocar, nós olhamos assim, essa casa, Deus pode pegar, essa é a casa de vocês. A casa nós estamos até hoje. Eu me apavorei porque daí é o seguinte, né? A gente começou a falar sobre Porto Alegre, mas antes de falar sobre Porto Alegre, eu disse, cara, vou me mudar. Pensei comigo, né? Vou me mudar porque eu quero fazer algo aqui na minha casa e tal, fazer um investimento e tal.
desmanchei a minha casa, né? Destruí a casa que eu morei, desde 15 anos lá que eu morei, desmanchei a casa. E aí, logo em seguida, veio a ideia de Porto Alegre. Eu disse, vai, agora, né? É o dia que eu vou voltar, não tem mais nem para onde voltar, né? Então, antes de vir essa direção de Deus, ele já estava preparando, já disse, ó, porque a casa, a gente, é a última coisa que tu quer abrir mão, né? Uhum. É o porto, né? É lá onde os barcos lá que vai voltar, é as carroças, é os boi, né? Cara, se nada der certo aqui, eu tenho os boizinhos lá para mim cuidar, tenho as minhas carrocinhas lá para tocar, tenho meus barquinhos para pescar. Aí ele vai lá e queima. Tira tudo. Mata os boi. E aí, cara, eu e a Dani, uma vez vindo de Porto Alegre, na primeira célula lá que a gente foi, na segunda, a gente vindo falando assim, e agora, né? Pra onde eu irei, né? Não tem mais para onde voltar. Esses dias a Karina viu uma postagem do pastor Josequel ali, Igreja Ágape. Estão de aniversário, alguma coisa assim. Vão convidar a gente para matar uns boi ali, alguma coisa assim. Nem que seja para comer um bolinho, né? E tem umas fotos antigas que a gente viu como é que era. É. E a Karina olhou e disse assim, olha só, Márcio, o começo como foi deles. Não foi... E a gente não está falando de estrutura. A gente está falando do trabalho em si, daquilo que Deus falou. Da condição. Como é que... né? E a gente vai lá hoje, se alegra em ver, né? De tudo que Deus fez. E quem chega hoje, pastor Josequel, pastor Karina, eu também quero ser pastor. Estava tudo pronto. Volta alguns anos atrás lá. Volta alguns anos atrás. Poucos anos, né? Nós chegamos ali há 5, cheguei há 5 anos atrás, eu acho, ali mais ou menos. Uns 5, 6 anos atrás. Esses pequenos começos de pessoas lá atrás, elas nos influenciam a acreditar que é possível, né? E automaticamente, a gente entrando nesse processo, a gente vai dizer para as pessoas, vem que tá fluindo aí. Tá valendo, né? Tá valendo. Amém. Show de bola, a gente tá chegando no final do nosso episódio. E foi... Eu tô mais uma vez como um ouvinte aqui, não tô aprendendo muito. Eu tô mais como ouvinte do que como comunicador aqui nesse podcast. Legal, cara. Mas quero fazer uma última pergunta pra ti aí, se... aconteceu um torneio aí de futebol dos podcasts do Litoral, tu joga pro nosso time do Incast aqui? Jogamos. Grande, então. Contratação aí, né? Jogamos. Forte. Eu tenho uma dívida aí a resolver com uma pessoa. Opa! Daí não tem problema. Só que tu vai ter que jogar, daí tu vai ter que jogar na outra posição, que a que tu tá jogando atualmente é a minha, lá na frente, né? Tu vai ter que vir jogar atrás, mas né? daí a gente faz um amistoso antes, daí vocês vão decidir também. Pastor Márcio, assim, queria que tu deixasse tuas considerações finais. Que tu liberasse uma palavra aí para quem vai estar ouvindo esse podcast, assistindo, né, Bruno? Acho que isso é importante. Fomos tão abençoados, né? Eu te confesso que esse foi o que a gente menos falou realmente. Com certeza. Porque foi muito bom te ouvir, né? Foi muito bom ouvir as tuas histórias e como a gente cresce, né? Como a gente é edificado quando a gente ouve aquilo que Deus tem feito na vida dos nossos irmãos e a gente aprende, a gente é fortalecido, né, a caminhar mais uma milha, a se entregar um pouco mais. Então, acho que o Bruno também quer deixar alguma coisa. Eu fui surpreendido, sim, porque eu realmente não conhecia, né, a história. E é um nicho que eu jamais imaginava que eu ia sair de casa hoje para gravar um podcast com um pastor que teve toda uma trajetória aí, dentro do futebol, que trouxe pessoas aí para conhecer a palavra de Deus dentro de um vestiário, né? Então, me surpreendi bastante, assim, foi um prazer imenso mesmo. Então, só agradecer aí pela tua presença no Incast, é contigo. Eu que Fala agradeço. Dessa câmera aqui, Marcelo. Eu que agradeço aí os amigos aí, o Bruno, Gabriel, né? Todos os irmãos que vão assistir, estão assistindo aí. Se eu tenho algo para dizer, é João 17. João 17 é o cerne de tudo que nós precisamos. Uau. Independente de uma placa, independente de credo, independente da doutrina, às vezes que essas coisas nos separam, essas coisas elas excluem dessa essência de Cristo, né? Que Cristo, João 17 é a oração de Jesus para que o mundo creia. Para que o mundo creia. A gente tem essa oportunidade de fazer com que o mundo entenda que é algo muito especial, é inexplicável. A gente pegar essa onda, a gente surfar essa onda, né? De sermos ter um coração. Eu me alegro demais em poder estar com o Gabriel, sabendo que ele é um pastor de uma grande igreja. A gente pode falar assim como o pastor Josequel, um pastor de uma grande igreja. Como eu conheço outros pastores, são pastores de uma grande igreja, mas que eles trazem a gente para o centro dessa vida deles, porque acreditam que a gente é um com eles. É um novo tempo que nós estamos vivendo, né? De pastoreio, assim, e a gente tem visto pastores como o pastor Fernando e outros pastores da velha guarda, vou dizer assim, que têm feito esse esforço para dizer, nós somos um.
E eu digo isso também para as pessoas que, independente de ser pastor, que, como eu contei a minha história aqui, você pode fazer diferença onde você está, no contexto que você está. Você pode fazer diferença, você pode ser um com o outro e a gente fazer com que o mundo creia, com que o mundo creia nesse Deus que a gente prega de verdade, que não é simplesmente uma fábula. Sou crente. Não, cara, eu sou um discípulo, sou cristão, eu amo a Jesus. Essa é a verdade. Show. A gente pode, não, a gente deve fazer isso, né? Esse é o nosso chamado. Deve fazer isso. Show de bola. Esse foi mais um Incast. Obrigado, pastor Márcio. Obrigado, pastor Gabriel. Estamos aí. Não esqueça de deixar aí o seu like. Não esqueça de deixar seu like aí no canal. Se inscreve, né? IBFCC, Igreja Batista Filadélfia de Capão na Canoa. E manda também esse link aí para seus amigos, manda para a família. Porque realmente é uma história que inspira. Manda no grupo do futebol. Uau, isso aí. Que é o principal. Aliás, é o principal grupo que tu precisa mandar. Isso aí. Manda esse link aí aqui em cima, que tu vai pegar ele e manda lá no grupo do futebol, que eles precisam ouvir essa palavra, com certeza. Obrigado, esse foi mais um Incast. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.